Precisamos voltar a ter uma cultura, né, das audiências públicas, da participação social e democrática. Parece que o Bolsonaro inaugura de vez no Brasil um regime político onde tudo é colocado em regime de emergência e até às vezes benefícios que são para a população, eles não têm a população junta discutindo, né? Então tudo tramitando num regime muito acelerado lá em Brasília. Claro que Brasília não é o centro de tudo, mas é essencial para a gente poder mudar a política. E dentro dessa semana atribulada que a gente está vendo por aí, a gente teve a polêmica do agronegócio, vindo com uma série de pautas aí desastrosas para o brasileiro, no que se chamou aí a Semana do Agro, que poderia ser a Semana da Morte também, porque trouxe vários projetos de lei, alguns já há algum tempo tramitando lá por Brasília, outros mais recentes, que constituem ataques bem perigosos, Anderson e Marco. Então, vou trazer bem rapidamente os principais ataques que aconteceram por lá, e até anotei o número aqui para a gente poder acompanhar melhor. Um que é bem recente, que é o PL 2486 de 2026, que ele reduz a área da fauna do Jamanchim, lá no Pará, transforma em uma área de proteção ambiental, mas que permite que parte da floresta possa, sim, ser usada para uso agropecuário. Tem uma bem complicada também, a gente vive, eu, por exemplo, boa parte do Brasil vive em cima do que foi ou do que é a Mata Atlântica, e tem mais um projeto para avançar contra esse bioma, que é um dos mais importantes do Brasil e está totalmente fragmentado, né? Então, o 364 de 2019, ele flexibiliza também a exploração econômica do agro no final, para a pecuária e até para a mineração das áreas altas do nosso bioma da Mata Atlântica. Então, esse seria o segundo ataque também muito perigoso. A gente foca muito na Amazônia, mas esquece que também a Mata Atlântica é essencial para a preservação e ela tem conexão com a Amazônia no sentido do regime hidrológico. Então, a gente, avançando com esse tipo de PL, a gente está acabando com as condições climáticas de ter uma vida boa, com algum nível de umidade, né, para o nosso povo que já queima aí com as péssimas temperaturas cada vez mais altas. Aí, para ir para o penúltimo, a gente tem o PL 5900 de 25, que dá ao Ministério da Agricultura, na verdade, um poder de reverter o sentido da legislação ambiental. As práticas, as regulações ambientais, na verdade, vão ter que ser avaliadas do ponto de vista de se elas estão ferindo ou não a capacidade do agronegócio de se expandir e produzir. Então, na verdade, é uma tentativa de mudar a legislação do ponto de vista que antes se pergunte: essa regulação ambiental está ferindo o agronegócio? É uma reversão no sentido que deveria ser, que, na verdade, o agronegócio deveria respeitar o equilíbrio ambiental no Brasil. E, por último, a gente tem a 2564 de 2025, que ataca um tendão de Aquiles, que, inclusive, foi essencial para o governo Lula garantir a queda no desmatamento nos biomas principais brasileiros. Então, ela reprime, ela diminui a possibilidade de agir com base nas imagens de satélite aquelas lugares que estão sofrendo com destruição ambiental, com queimadas, com devastação. Então, as imagens levantadas pelos sistemas de monitoramento, inclusive de satélites, elas não vão poder ser usadas para constituir penalidades, para poder punir o agronegócio a partir desses monitoramentos que os órgãos ambientais fazem. Então, essa, inclusive, é algo para a gente refletir, inclusive porque o governo Lula, muitas vezes, às vezes, beneficia o agronegócio, e aqui tem um tendão de Aquiles que ataca diretamente o governo na sua capacidade de poder monitorar o desmatamento do Brasil, que foi uma das políticas de sucesso até agora, principalmente na Amazônia, em alguma medida no Cerrado também, de preservação e queda no desmatamento. Então, essa preocupa muito, esse PL 2564. Acho que a partir dele a gente já vê um nível de retrocesso que o Brasil está enfrentando, mesmo com uma força civilizatória como o governo Lula governando o país. Essas pressões continuam muito grandes, Anderson e Marco. Acho que é um pouco do cenário, do ponto de vista só do agronegócio, hein? Vamos nem falar de todos os outros problemas que estão acontecendo.